Olá, boa tarde a todas as pessoas. Eu começo, então, com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos e pele castanha, olhos castanhos. Eu tenho 1,70 m aproximadamente. Estou vestindo uma roupa, uma blusa vermelha. Acho que é isso, né? Antes de começar, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que faço na pessoa da doutora Nayara Brancher. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e presenciar a potência desse movimento. Quero saudar a iniciativa do Tribunal de Justiça de debater esses temas que são tão importantes e tão caros para todas nós. Para mim é uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, porque, embora eu seja juíza no Paraná e tenha meus estudos e a minha carreira tenha sido feita toda no Paraná, eu sou catarinense e eu tenho um enorme prazer de retornar ao estado de Santa Catarina. A minha família, minha mãe ainda mora no meio-oeste de Santa Catarina, então eu me sinto em casa, é um lugar em relação ao qual eu tenho um sentimento de pertencimento. Então, estar aqui com vocês, para mim, é sempre uma alegria, e uma alegria saber que o Estado onde eu nasci está promovendo debates relacionados aos direitos humanos das mulheres e das meninas. Para mim, também é uma alegria e uma enorme responsabilidade também dividir essa mesa com a doutora Luciana Ramos. Vocês vão entender por quê quando terminar a palestra, mas, então, uma alegria encontrá-la aqui. Eu vou falar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e, antes disso, gostaria de me colocar. Eu sou juíza federal e falo hoje nessa condição de juíza federal. Eu tive também o privilégio de participar do grupo de trabalho que elaborou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e é sobre ele que eu vim falar para vocês. Eu gostaria de apresentar o documento. Eu não sei quem aqui na plateia já o conhece, contar um pouco da história dele, como é que ele se construiu, e falar um pouco para vocês, afinal, por que importa falar sobre julgamento com perspectiva de gênero. É verdade que a gente já... Eu acompanhei as palestras do dia de hoje, a gente já debateu bastante sobre esse assunto. Eu vou tentar não ser repetitiva. Imagino que vocês já tenham compreendido por que é tão importante julgar com perspectiva de gênero, mas, ainda assim, eu vou falar sobre isso. Então, a minha fala ela vai estar dividida em 4 eixos, mais ou menos. Eu vou falar sobre os contextos históricos, contextos históricos que determinaram a criação e elaboração do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero pelo Conselho Nacional de Justiça. Vou apresentar um pouco a estrutura desse documento, conversar um pouco com vocês sobre contextos sociais e culturais que interferem na elaboração desse documento, e um pouco sobre neutralidade e imparcialidade. O protocolo ele é um documento que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2021, portanto, ele é um documento oficial emitido pela cúpula do Poder Judiciário, e ele é um documento, é um protocolo. Então, ele não tem a pretensão de ser um documento acadêmico, ele é um documento que não é extenso, tem um vocabulário bastante simples de ser compreendido, ele não tem textos complexos, e a ideia é justamente sensibilizar as pessoas sobre no que gênero interfere na produção e aplicação do direito, e por que a gente precisa falar sobre gênero no momento em que a gente está aplicando o direito. Por muito tempo, na magistratura, quando a gente falava sobre gênero e direito, as pessoas tinham a tendência a imaginar que gênero e direito estariam relacionados às questões de violência doméstica, exclusivamente de violência doméstica, ou de crimes sexuais. Então, quando se falava sobre mulher e direito, todo mundo dizia: chama lá o pessoal da violência doméstica, chama lá o pessoal dos crimes sexuais, e a gente toca aqui falando de direito sem... E é isso aí. E o protocolo ele vem para problematizar essa ideia. Evidentemente que violência doméstica a gente fala sobre gênero, evidentemente que crimes sexuais a gente se refere sobre gênero, mas gênero e direito não se restringe aos crimes de violência doméstica e aos crimes sexuais.
A nossa sociedade é uma sociedade genderizada, como é racializada, como nós já falamos aqui hoje o dia todo. Então, nós precisamos aplicar uma perspectiva de gênero e de raça nos nossos julgamentos, porque a sociedade é assim e, portanto, o direito também. Bem, então, por isso o protocolo. E da onde vem a ideia do protocolo? O protocolo ele não é um documento que saiu da ideia, das cabeças das pessoas que elaboraram o protocolo. Ele é o cumprimento pelo Estado brasileiro de obrigações internacionais que o Estado assumiu quando assinou tratados de direitos humanos no sistema interamericano e no sistema internacional de direitos humanos. Então, a gente poderia começar, por exemplo, falando da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da qual a professora Vera falou hoje pela manhã, que foi elaborada pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. A CIDO, que é essa convenção, ela determina que os Estados-partes deverão se comprometem a eliminar estereótipos de gênero no julgamento e se compromete a capacitar e formar os atores do sistema de justiça para atuar de forma sem estereótipos de gênero. Veja, a CIDO é de 1979, ou seja, nós estamos falando do século passado, né? Então, não é uma ideia nova, não é um modismo, alguém falou, agora isso aqui é um modismo. Não, não é um modismo, nós estamos falando de uma convenção internacional, da qual o Brasil é signatário, e, portanto, precisa ser aplicado. O Brasil se comprometeu a isso em 1984, e só em 2021 a gente está editando o protocolo. Então, não é um modismo, não é uma novidade. Ao contrário, o Brasil chega atrasado nesse campo. O Brasil também se inspirou em outros estados que já tinham protocolo. O México já tinha protocolo, Chile, Bolívia, Reino Unido já tinha algum tipo de protocolo nesse sentido. Então, o Brasil chega com atraso nessa temática. Uma segunda convenção que o Brasil se comprometeu a cumprir é a Convenção de Belém do Pará, também já foi mencionada aqui. Ela é do sistema interamericano e ela repete, ela fala sobre eliminação da violência contra as mulheres, e ela repete essa ideia de que o Estado precisa formar e capacitar os atores do sistema de justiça para evitar o julgamento e a atuação com estereótipos de gênero. Depois, a gente tem a Constituição Federal, que no meu PowerPoint eu pulei, porque a gente, talvez por uma ideia de que todo mundo conhece a Constituição, mas, na verdade, a gente precisa reforçar sempre a Constituição Federal. Então, a gente tem a Constituição Federal, que estabelece textualmente a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Nós temos a Lei Maria da Penha e a Constituição Federal, que estabelece como um dos objetivos da República eliminar as diferenças, eliminar as desigualdades. Então, também o protocolo é fruto e produto da Constituição Federal. A Lei Maria da Penha, que é de 2006, que também traz todo um contexto de criação de um sistema em que o Poder Judiciário possa atuar na defesa dos direitos das mulheres. A gente tem a recomendação CIDO 33.29.A. A Convenção CIDO, ela cria um comitê de acompanhamento e de cumprimento da convenção. Então, ela cria o comitê CIDO, que é um comitê que emite recomendações para os Estados parte da convenção, que interpreta a própria convenção e que incita os Estados a cumprir a convenção. Então, o comitê CIDO ele emite recomendações, e essa recomendação 3329A ela é específica, dizendo que os Estados precisam criar mecanismos de formação e capacitação dos atores do sistema de justiça para julgamentos justos para as mulheres, eliminando estereótipos. E, claro, o caso Márcia Barbosa, que foi uma condenação da Corte do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi condenado em razão de não ter atuado na investigação e na punição de um crime de feminicídio contra Márcia Barbosa. Márcia Barbosa era uma mulher negra, uma mulher periférica, que foi assassinada pelo namorado. Ele era deputado, então ele tinha imunidade parlamentar. E, em razão da imunidade parlamentar, o processo todo acabou tramitando sem que o crime fosse investigado e punido. Ele acabou morrendo, ele nunca foi punido por esse crime, e o Brasil foi condenado, então, nesse caso, e uma das condenações foi a edição de um protocolo para
julgamento de crimes de feminicídio. Então, o protocolo ele é o cumprimento de todas essas determinações no contexto internacional de direitos humanos. Como é que o documento está estruturado? Ele tem uma parte inicial que traz conceitos básicos sobre desigualdade de gênero, gênero e direito, imparcialidade e neutralidade. Então, assim, para compreender toda a estrutura do documento e para a gente conseguir ter um olhar de gênero no julgamento dos processos, análise dos processos, é muito importante que a gente tenha contato com alguns conceitos centrais, diferença entre sexo, gênero e sexualidade, a questão da interseccionalidade. Então, o protocolo é um documento que trabalha com essa noção de interseccionalidade, e eu acho, como disse a doutora Karen hoje de manhã, o quanto é bem-vindo, quanto será bem-vindo o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Acho que é um documento indispensável para a realidade brasileira. Então, questões como interseccionalidade também são conceitos centrais. A segunda parte foi toda inspirada no protocolo do México. Então, para quem atua no sistema de justiça, a segunda parte ela é bem importante, porque ela traz o guia passo a passo, que a gente chama. São ferramentas que o protocolo propõe e sugere que os magistrados se utilizem como se fosse um iter procedimental ou um caminho que vai colaborar para que, ao final, a decisão judicial seja proferida de uma forma... a probabilidade de, ao final, se proferir uma sentença com perspectiva de gênero aumenta quando você segue esses passos trazidos pelo protocolo. Então, por exemplo, o tratamento das partes no começo do processo. Quem é essa parte que chegou na nossa vara? Já se falou muito sobre isso. Ela é uma mulher negra, ela veio acompanhada de uma criança, ela é a vítima, ela é a testemunha, porque a gente pode falar de testemunha. A testemunha veio prestar um depoimento, eu sou da Justiça Federal, então, minha realidade é um pouco diferente da de vocês, mas a gente trabalhava numa vara previdenciária e vinham as trabalhadoras rurais prestar depoimentos sobre aposentadoria rural. Ela vinha de uma cidade que não era a cidade onde tinha a vara, ela pegava um ônibus de manhã e vinha pegava aquele ônibus, que era o único ônibus que levava ela para Ponta Grossa, aí ela ficava 2 horas ou 3 horas esperando a audiência, aí a audiência atrasava, e depois ela tinha que pegar um ônibus num determinado horário para voltar lá para a comunidade rural de onde ela vinha. Quem é essa mulher? Ela tem um bebê, ela amamenta, ela veio com criança. Com quem ela deixou os filhos? Se ela está com uma criança, a criança pode estar lá fazendo barulho, e você querendo trabalhar aquela criança por lá o dia inteiro no fórum, correndo para lá e para cá. Vai o juiz olhar e dizer assim, puxa, alguém faça alguma coisa, tira essa criança daqui. Ou se ela está com um bebê, o bebê começa a chorar, o juiz diz, puxa, mas essa criança aqui é um fórum, não é um lugar de criança chorar. Quer dizer, qual o nosso olhar para a parte, que é também... quando a gente fala de julgamento com perspectiva, a gente não está falando só em proferir uma sentença com perspectiva de gênero. A gente está falando de uma atuação com perspectiva de gênero desde o ponto zero do processo. Se for criminal, da investigação, inclusive, né? Então, quem é essa mulher, essa testemunha, se ela é ré, se ela é autora, enfim. Ela atrasou a audiência, mas ela tem que buscar os filhos às 5 da tarde na creche. A gente vai deixar a tarde correr assim livre e ela vai perder a audiência, o filho vai ficar... Enfim, 1000 questões que a gente pode pensar sobre isso durante o curso do processo. Então, questões relacionadas a isso estão lá. Então, assim, a colheita da prova, porque você pode dar uma sentença perfeita. Alguém falou sobre uma sentença formalmente perfeita, né? Ela pode ser formalmente perfeita, o colega lá em cima, né? Formalmente perfeita, mas se a instrução foi feita enviesada na hora da colheita da prova, a sentença vai sair enviesada. Então, que perguntas você vai fazer para a pessoa? Eu não vou me atrever a dar exemplos da violência doméstica, todos os estereótipos que podem estar contidos nas perguntas, mas numa prova pericial de auxílio-doença, por exemplo, na Justiça Federal. A mulher é uma trabalhadora dona de casa. Qual o conceito de trabalho que a gente tem para uma trabalhadora dona de casa? O trabalho que ela faz é trabalho, a gente acha assim que trabalhadora de casa não faz nada. Ficou em casa, ela não faz nada, ela só trabalha em casa. Qual a pergunta que o perito vai fazer para ela, para a gente poder julgar o processo, se ela está incapacitada e conceder o benefício? Então, são todas essas questões. E a parte 3 é questões de gênero específica dos ramos de justiça. Então, tem uma parte que é a Justiça Federal, do Trabalho, Estadual, Militar e Eleitoral.
E aqui, todas as pessoas, em todo lugar onde eu vou falar, as pessoas dizem assim, ai, Tânia, pois é, então eu trabalho com eleitoral. Puxa, só tinha 10 páginas sobre eleitoral, o protocolo podia ser aprofundado, né? Aí alguém falou assim, eu trabalho com vara de família, mas vara de família ficou tão pequenininho. Eu trabalho com assédio, eu fui procurar assédio, só tinha uma página. Então, assim, não tinha como o protocolo se aprofundar em cada uma das matérias. A sugestão que eu digo para essas pessoas é o seguinte, leia a parte 1 do protocolo, que são os conceitos gerais. Se você se apropriar desses conceitos bem, provavelmente você terá muitas ferramentas para desenvolver o seu ramo de justiça, qualquer que ele seja. Questão de família, violência doméstica, você terá um ferramental, né? São as ferramentas para poder atuar nessas questões. Então, e claro, se você for do sistema de justiça, que eu digo magistrado ou servidor, o guia também colabora bastante nesse trabalho. Então, eu passaria agora para a terceira parte, que são os contextos sociais e culturais. Eu sou juíza federal e as pessoas, quando o CNJ editou o protocolo, as pessoas diziam, mas, Tânia, eu não estou entendendo, para que precisa disso? Do que você está falando? Para que um protocolo agora para falar de gênero? Eu sou juíza há 20 anos, eu julgo decisões, causas com mulheres há 20 anos, eu nunca precisei disso, por que agora você vem com esse modismo e a gente está falando disso agora? Eu não estarei sendo parcial quando, afinal, eu julgo com perspectiva de gênero? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Assim, afinal, por que a gente precisa falar sobre gênero? E acho que vocês já compreenderam um pouco sobre isso, porque a gente falou muito sobre a importância do contexto racial, né? Uma sociedade racializada, fruto do racismo, do machismo, do sexismo, do colonialismo, da violência, o quanto isso traz um impacto na produção e aplicação do direito. Então, vou trazer uns dados, eles estão um pouco desatualizados, mas eles seguem os mesmos, se não pioraram. Então, o Brasil é um dos piores lugares no mundo para se nascer menina, conforme uma pesquisa da ONG Save the Children, e ele ocupa a 102ª posição entre 144 países pesquisados, atrás de lugares como Iraque, Síria e Índia, que, no nosso imaginário, são lugares ruins para as mulheres viver. Em 2018, segundo o Atlas da Violência de 2020, 4 meninas de até 13 anos foram estupradas por hora no Brasil. 4 meninas por hora. Estupro de vulnerável em 2018. E esse dado, eu acho que é bem importante, ele é de 2018, mas, infelizmente e tragicamente, ele é importante para a gente raciocinar sobre o dia de hoje e a situação que nós estamos vivendo hoje. São meninas, eu não estou falando de estupro, em que as pessoas têm o imaginário de que a mulher colaborou, que a mulher estava com a saia curta, que ela bebeu, e que, então, ela... Não, nós estamos falando de meninas estupradas no Brasil. 4 meninas por hora no Brasil em 2018. Uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil nesse mesmo ano, e a taxa de homicídio de mulheres não negras caiu, enquanto a de mulheres negras aumentou. Esse dado a doutora Karen trouxe atualizado hoje de manhã, com a mesma tendência, né, doutora Karen, de diminuição da violência dos homicídios de mulheres brancas e o aumento do homicídio de mulheres negras. Então, o meu dado ele é antigo, mas, como vocês podem ver, ele é bastante atual também, infelizmente. 1 em cada 3 mulheres no mundo sofrem violência sexual ou física, sendo que 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos pelos seus maridos ou namorados. E sobre esses dados eu não preciso falar muito, porque tem muita gente aqui da violência doméstica. Vocês têm dados melhores sobre isso. O Brasil é o país que mais mata travestis e mulheres trans no mundo. Isso também é um dado conhecido. Os dados são também um pouco subnotificados. Quem faz essa quantificação é a sociedade civil, porque o Estado ainda não deu conta de... Então, tem pessoas trans que são assassinadas e não vai... Ninguém diz... É só um homicídio, ninguém relata que aquele é um homicídio de uma mulher trans, mas o homicídio foi em razão da pessoa ser trans, com o requinte de crueldade, com todo aquele contexto que a gente sabe que envolve o assassinato de pessoas trans. Falando agora sobre o mercado de trabalho, as mulheres trabalham até 5 horas semanais a mais do que os homens, na soma entre o trabalho doméstico e o trabalho remunerado, mas, apesar disso, a sua renda média é 30% menor. Então, as mulheres trabalham mais horas do que os homens e recebem menos.
claro, as mulheres não são todas iguais, a gente já falou sobre isso, o quanto a questão da raça impacta nesses dados, os dados que a doutora Karen trouxe hoje, da o quanto as mulheres negras estão sobre-representadas nos trabalhos informais, de menor remuneração, precarizados. Então, não são todas as mulheres, evidentemente, mas, enquanto categoria, as mulheres recebem 30% menos do que os homens. Claro que, se você comparar uma mulher branca com uma mulher negra, vai ter diferença. Se comparar uma mulher negra com um homem negro e com um homem branco, também vai ter uma diferença. Mas, na média, é mais ou menos isso. Esses dados também a doutora Karen trouxe. E o que eu queria dizer é que, embora esses dados sejam assim impactantes, eles não são fruto de relações individuais entre as pessoas. Então, quando a gente diz que meninas negras são estupradas, meninas de até 13 anos são estupradas, existe uma relação individual entre o estuprador e a vítima, claro que existe, mas ele não é só fruto dessa relação entre essas duas pessoas. Ele é fruto de contextos estruturais que sustentam a nossa sociedade, quer dizer, uma sociedade fundada e criada no regime de escravidão, de escravismo, no machismo, no colonialismo, na violência. Tudo isso, nós somos herdeiros disso, dessa Constituição enquanto país, e isso tem um reflexo no modo como a gente aplica o direito. Isso acho que está bem claro a partir de tudo que foi dito já hoje aqui. Então, por que é que importa falar sobre gênero e direito? Porque a nossa sociedade ela foi sustentada e construída sob as regras do patriarcado e também do racismo, como a gente já falou hoje. O que é o patriarcado? O patriarcado é uma forma de relacionamento, esse conceito é da Ana Lúcia Sabadell, em que ela diz que patriarcado é uma forma de relacionamento, de comunicação entre os gêneros, caracterizada pela dominação do gênero feminino pelo masculino. Então, a nossa sociedade sustentada sob o patriarcado e sob o racismo, ela se estrutura. Então, quem disse hoje, eu já não lembro, dizendo, acho que foi a doutora Karen, dizendo que a Tula Pires diz que a aplicação do direito não é, ele é aplicado do jeito que ele foi criado para ser aplicado. Quer dizer, o direito como um direito racista não é assim uma falha do sistema, ao contrário, é o sistema operando do modo como ele foi feito para operar. Então, da mesma forma, o patriarcado. Então, o patriarcado é esse sistema, aí você vai me perguntar, tudo bem, mas e o que isso tem a ver com o direito? Tem tudo a ver com o direito. Quer dizer, a Ana Lúcia Sabadell cunhou esse termo também, que é patriarcalismo jurídico. Ele indica a vinculação e integração do direito moderno como um sistema patriarcal de relações sociais, que implica na produção e reprodução das relações de dominação do gênero pelo masculino. Então, o direito como fruto do patriarcado e do racismo, como produto dessa estrutura. Quer dizer, o direito se desenvolve, ele é uma ciência social e que se desenvolve nesse universo de relações sociais. Então, ele é fruto do patriarcado e ele reproduz o patriarcado, a depender do modo como a gente interpreta o direito. Então, acho que a gente precisa estar muito consciente sobre que direito a gente quer produzir nesse mundo. Se a gente vai atuar num direito que vai interpretar o direito a partir de uma ideia que reproduz o patriarcado e o racismo, ou se a gente vai escolher interpretar o direito a partir de uma noção emancipatória do direito das pessoas, das mulheres negras, indígenas, vulneráveis, enfim. Então, o que isso significa o patriarcalismo jurídico? Eu trago alguns dados aqui sobre os quais a professora Vera também falou, mas é só para a gente ter a ideia do que nós somos herdeiros, nós como produtores do direito. Então, a Constituição de 24 excluía as mulheres escravizados e despossuídos da expressão de cidadania. Então, o direito, a ideia do princípio da igualdade, que todos nós estamos de acordo com o princípio da igualdade, a gente sustenta que ele exista, não é nenhuma crítica necessariamente, mas a gente precisa avançar a partir dessa ideia de uma igualdade que é estritamente formal. Quer dizer, quando o direito foi criado, ele foi criado a partir de um universo de pessoas que eram os homens brancos e proprietários. Quer dizer, as mulheres, os escravizados, as crianças, os indígenas, essas pessoas todas estavam fora da ideia do direito.
Então, o direito foi construído a partir dessa noção. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Destruir com o princípio da igualdade? Não, a gente precisa avançar para a ideia da igualdade material entre as pessoas. Para a gente ter uma noção de igualdade material, a gente precisa olhar para as pessoas de forma concreta. Quem são essas pessoas? Então, a Constituição de 91 segue excluindo as mulheres, analfabetos, pessoas não brancas. O Código Civil de 16 estabelecia a incapacidade jurídica relativa da mulher casada. Então, quando ela se casava, a direção da família era do marido. Então, tinha o pátrio poder, né? A ideia do homem como dono, que era quem tinha o direito sobre aquelas crianças e determinar a relação sobre elas. Ele também tinha direito sobre a mulher, definir o que ela poderia fazer, o que ela não poderia fazer. O dinheiro que era dela, deixava de ser dela, passava a ser dele. Então, há um século, as mulheres uma mulher casada não tinha direção sobre a sua própria vida. Nós tivemos o direito ao voto só em 1932, ou seja, nós não temos 100 anos ainda do direito ao voto feminino. E a CLT, que também é da década de 30, exclui o trabalho doméstico e rural da sua rede de proteção. Então, não é nenhuma coincidência que o trabalho doméstico estivesse fora da rede de proteção. Por quê? Porque o trabalho doméstico ele é um fruto, ele é produto, ele é resultado, ele é herdeiro da escravidão. Então, a ideia do trabalho doméstico, não como um trabalho, mas como um subproduto da escravidão, por isso que os trabalhadores domésticos não tinham direito à rede de proteção dos trabalhadores. Em 1962, foi quando se deu o fim da necessidade da autorização do marido para o ingresso, para o ingresso da mulher no mercado de trabalho, ou seja, 1962 foi ontem, né? O direito ao divórcio é de 1977. Só em 2005 se deu a revogação do artigo 215 do Código Penal, que trazia o crime de posse sexual mediante fraude e que criminalizava relações sexuais exclusivamente com mulher honesta. Ou seja, até 2005, o Código Penal diferenciava o que era uma mulher honesta de uma mulher desonesta. E se ela fosse desonesta, e vocês sabem, como diz a Carol, vocês sabem do que eu estou falando, quando ela é uma mulher desonesta, ela não tinha a liberdade individual dela protegida, só se você fosse uma mulher honesta. Caso contrário, o direito penal não protegia essa mulher. Só em 2009, os direitos sexuais, até 2009, os direitos sexuais estavam incluídos nos crimes contra os costumes e não contra a liberdade individual. Ou seja, o bem jurídico tutelado pelo Código Penal até 2009 eram os costumes e não a liberdade individual da mulher. E só em 2015 que a gente teve a PEC das domésticas. E, mais uma vez, veja, 2015 foi realmente ontem, assim, né? A gente está falando... Todo mundo lembra aqui de 2015, salvo se tiver algum estagiário aqui, todo mundo aqui consegue lembrar o que estava fazendo em 2015, que as trabalhadoras domésticas tiveram equiparadas ao trabalho, os direitos trabalhistas. E, quando eu falo domésticas, é claro que a PEC é para o trabalhador doméstico, mas 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres. E boa parte dessas trabalhadoras, mais de 50%, se não estou enganada dos dados da doutora Karen, 60% e alguma coisa por cento, são mulheres negras. Então, quando eu falo que o princípio da igualdade material precisa olhar para quem são as pessoas na realidade concreta, eu estou falando disso. Quando a gente fala trabalhador doméstico, não é assim uma coisa solta no universo. A gente precisa ter uma noção. O trabalhador doméstico é mulher e é mulher negra, que recebe pouco, trabalho precarizado, informal, herdeiro da escravidão. É nesse contexto que a gente precisa olhar esse tipo de direito. E, o tempo, né? Como ele corre, né? Meu Deus! Veja só, 2015 igualou, né, o direito das trabalhadoras domésticas com os demais trabalhadores. Mas a gente tem na Justiça Federal, veja só, o direito ao salário-desemprego, tá? A gente tem salário-desemprego, as pessoas têm direito ao salário-desemprego, pois tem uma lei que diz que o salário-desemprego das trabalhadoras domésticas tem outros requisitos que não é igual aos mesmos requisitos dos trabalhadores. Paga-se menos tempo e elas têm menos período de carência para requerer o benefício. Então, a afirmação de direitos para as minorias parece uma corrida de obstáculos. Quando você avança com um direito, depois chega outro obstáculo. Então, a gente tem a PEC das domésticas equiparando os trabalhadores, mas a concessão
do seguro-desemprego é diferente os critérios para trabalhador doméstico e os demais trabalhadores. Na perpetuação dessa desigualdade, o direito como um sistema de perpetuação do patriarcado, porque, em geral, são mulheres. Então, é disso que eu estou... Quando eu digo que o direito perpetua o patriarcado, eu estou falando disso, uma lei que diferencia trabalhadores das trabalhadoras domésticas na concessão do salário-desemprego. Por quê? Porque são, na sua maioria, mulheres e, na sua maioria, mulheres negras. Direito como fruto do patriarcado e do racismo. Então, as pessoas dizem, não, mas o seguro-desemprego é igual para todo mundo. Não, ele não é igual para todo mundo. Se você olhar para o direito de uma forma neutra, ele é igual para todo mundo. Salário, seguro-desemprego. Ninguém disse o seguro-desemprego das mulheres, o seguro-desemprego das mulheres negras. Ele só disse seguro-desemprego. Parece uma regra neutra. Tânia, o que você está falando? Não, ele não é neutro, porque quando você põe uma lupa sobre o seguro-desemprego, você vai ver que ele é concedido para quem? Das domésticas, para mulheres e, majoritariamente, para mulheres negras. Então, quando eu falo que a gente precisa avançar para o princípio da igualdade material, é disso que eu estou falando. A gente supõe que a norma é neutra, mas ela não é neutra. E não é neutro o modo como a gente aplica o direito. E é disso também que eu vou falar um pouco. Eu vou pular, porque não vai dar. E aqui, assim, em 5 minutos, porque meu tempo acabou de acabar, falar sobre imparcialidade e neutralidade. Se o direito é fruto e produto de um sistema patriarcal e racista, se a gente aplicar o direito no piloto automático, ligar a chave e deixar ele ir no piloto automático, ele vai reproduzir um sistema patriarcalista e racista de direito. Por isso que a gente precisa julgar com perspectiva de gênero, precisa pôr uma lente, e daí de gênero e de raça, também de gênero e de raça, e daí raça para as mulheres, mulheres negras, a partir de uma ideia interseccional, que, como disse a Carol, todo mundo já disse, não é uma soma só de opressões, é um lugar diferente de opressão que a mulher negra experiencia, que não é o mesmo lugar que o homem negro e nem o mesmo lugar que a mulher branca, é um outro lugar. Se a gente deixar o direito correr no sistema, no piloto automático, a gente vai estar reproduzindo esse direito, porque ele é fruto disso. Por isso que eu falo que a gente tem a Constituição Federal de 88 como esse marco da igualdade, da redução das desigualdades. A Constituição Federal é um documento que está sempre sob tensão, sempre sob escrutínio. É uma disputa, né? Quando a gente fala de direitos humanos, os direitos humanos estão sempre sob disputa, né? E a Constituição Federal é esse momento de valorização desses direitos, de colocar eles nesse lugar de Constituição Federal, mas a gente precisa olhar como nós estamos aplicando o direito, porque não adianta ele ter lindamente escrito na Constituição Federal se a gente reproduz o sistema patriarcal e racista de interpretação desse direito. Então, no caso do seguro-desemprego, eu trouxe uma norma que eu falo, porque eu já tenho julgado sobre isso, que eu acho que é discriminatória de gênero, então não tem nenhum problema de falar isso, que eu já tenho sentença sobre isso. Então, a lei do seguro-desemprego das domésticas, ele é discriminatório de gênero, ponto. Tá? Mas tem leis que não são elas mesmas discriminatórias. Mas nós, a partir dos nossos estereótipos, do nosso olhar, a gente interpreta ela de modo enviesado. Então, esse olhar... Por que isso acontece? Porque nós também somos fruto dessa sociedade. Entendeu? Dessa sociedade para quem 50 gramas de droga na zona sul do Rio de Janeiro é porte para consumo, e 50 gramas de droga na periferia do Rio de Janeiro é tráfico. A lei é a mesma para todo mundo. E a Constituição diz que as pessoas são iguais. Mas a gente aplica a lei de forma diferente. Por quê? Porque nós somos racistas. O judiciário é racista. Por quê? Porque nós somos todos assim. Fomos constituídos a partir dessa ideia. Não é, então, assim, eu não estou falando nada da minha cabeça. A gente tem pesquisas, tem tese de doutorado do juiz do Tribunal de Justiça, Marcelo Semer. Ele pegou processos de tráfico de drogas e fez a comparação de condenações de pessoas brancas, homens brancos e homens negros com tráfico. O homem negro precisa de menos quantidade de droga, enfim, a pena é mais alta. Tudo o que vocês podem imaginar. A lei é a mesma para todo mundo. Quem aplica? Somos nós, os juízes. Ou a gente coloca essa lente racializada e essa lente de gênero, ou a gente vai reproduzir violência. Por quê? Porque o Estado foi constituído a partir da violência. Então, a gente precisa escolher se a gente vai reproduzir violência, se a gente vai aplicar um direito emancipatório
para mulheres e meninas. Então, essa parte, eu acho que a gente já falou muito. O sujeito do direito, que é um sujeito jurídico universal, homem, heterossexual e de posses, que desconsidera a diferença. É importante a importância da gente olhar sobre as diferenças. O mito de que quem opera o direito faz essa ideia de que a gente opera o direito de forma neutra é um mito, a gente opera ele sob a influência do patriarcado e do racismo. Então, aplicar normas supostamente neutras, mas que são influenciadas por estereótipos, preconceitos, o que gera impacto diferenciado entre os segmentos da sociedade, pode comprometer a nossa imparcialidade. Então, quando a gente acha que a gente vai ser imparcial, eu não estou sendo parcial se eu vou aplicar o protocolo, não, ao contrário. Se você não aplicar com lentes de gênero e lentes de raça, provavelmente você estará sendo parcial. Porque o sistema ele é gerido a partir dessas regras. Então, a importância, então, assim, da gente, no que diz respeito aos estereótipos, reconhecer que os estereótipos influenciam a tomada de decisões dos juízes, fazer uma autocrítica como magistrados e membros do sistema de justiça. É importante identificar a presença dos estereótipos e atuar de forma ativa para neutralizá-los. Então, neutralizar essa posição patriarcal e racista depende de uma conduta ativa. A gente precisa estar, assim, ativamente comprometido com essa postura. Eu vou terminar... É um pouco longo, mas eu gosto muito desse trecho, porque ele resume assim, um pouco do que eu gostaria de dizer, mas eu não tenho condições de dizer, porque quem disse foi a Marion Iris Jung, e ela fez isso de uma forma... com muita propriedade, eu vou pedir a licença para ler para vocês. Onde existem diferenças entre grupos sociais e alguns grupos são privilegiados, enquanto outros são oprimidos, essa propensão a universalizar o particular reforça a opressão. O ponto de vista dos privilegiados, sua experiência, seus padrões particulares, são interpretados como normais e neutros. Se a experiência de alguns grupos difere dessa experiência neutra, mulheres, pessoas negras, mulheres negras, pessoas com deficiência, indígenas, crianças, ou se eles não estão à altura dos padrões de referência do heterossexual, cisgênero e de posses, essa diferença é interpretada como desvio e inferioridade. Nesse caso, não apenas as experiências e os valores dos oprimidos são ignorados e silenciados, mas também são prejudicados por suas identidades situadas. É o que eles dizem. Essa pauta identitária, eu não aguento mais essa pauta identitária. Tânia, de novo, você está falando sobre gênero. Para que essa situação seja injusta, não é necessário que os privilegiados estejam egoisticamente em busca de seus próprios interesses em detrimento dos outros. Sua forma parcial de interpretar as necessidades e os interesses dos outros ou de ignorá-los de forma não intencional é suficiente para ser injusta. Ninguém precisa ser injusto de forma intencional. Se os grupos oprimidos questionarem a suposta neutralidade dos pressupostos e políticas vigentes e expressarem suas próprias experiências e perspectivas, suas reivindicações serão tomadas como a expressão de interesses especiais, enviesados e egoístas, que se desviam do interesse geral imparcial. Então, acho que é importante a gente tomar conta, consciência do que está acontecendo, para a gente pensar num direito que seja emancipatório para todas as pessoas e não reprodutor de violência contra as mulheres e meninas, e, nesse momento tão difícil, contra as meninas de modo especial. Muito obrigada.